Pois é, pois é poesia, poesia ou não. Então vou chamar um vídeo animação e depois a gente conversa um pouco sobre esse vídeo juntamente com o nosso próximo convidado. Um dia surgiu no Agreste, não se sabe bem de onde, do espaço ou do Nordeste, uma criança sem nome. Uns lhe chamavam galego, outros dizem sarará. Eu digo que era um menino que veio para me ensinar. Ia por aquelas terras, sem rumo mas com missão, buscava, ó ver se pode, no seco do meu sertão. Pra sua flor proteger e também seu coração, queria ele arrastar um bode de estimação. Dizia coisas bonitas, mas duras de aceitar. Revoada de asas brancas, lhe trouxe para esse lugar. Mostrou que gente crescida, por mais que a gente repita, não entende nada da vida, nem peleja em imaginar. Vivem sempre avexados, mesmo sem saber porquê. Correm tontos para os lados, caçando o tempo, e cadê? E nesse aperreio de ter, mal sabe que a mais doída moléstia que a gente tem é o tempo que se foi sem viver. Aí apenas um pouquinho, esse livro eu posso falar, eu tenho, é um livro lindíssimo, vamos conversar mais sobre ele com o autor, né, e tenho a honra de chamar esse convidado agora, porque já estive com ele em algumas feiras literárias e pude conhecer melhor o trabalho dele e também a pessoa, a figura que ele é, a figura humana grandiosíssima. Tá bom? Eu queria convidar agora o escritor Josué Limeira, né, Josué Limeira da Silva Júnior, olha só. Pernambucano, nascido em Recife no ano de 1965, escritor, poeta e cordelista, formado em gestão de TI, que louco isso, hein? Pela Universidade Paulista, funcionário público desde 1988, já pode se aposentar bem, né, Josué? Depois a gente conversa sobre isso. Profissão, analista de suporte em TI. Em 2012, escreveu e publicou no Jornal do Comércio de Pernambuco A Vida de Luiz Gonzaga em Cordel, uma homenagem ao centenário do Rei do Baião, em quadrinhos, com o título No Reino do Seu Lua. Em outubro de 2015, lançou o livro O Pequeno Príncipe em Cordel, era desse que eu falava, com ilustrações de Vladimir Barros, estaremos daqui a pouquinho com ele, né, o ilustrador, uma adaptação do clássico francês Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, sendo este livro finalista da 58ª edição do Prêmio Jabuti em 2016 na categoria Adaptação. Livro que foi adotado também como paradidático em diversas escolas do Brasil e recentemente escolhido pela Escola de Samba Tom Maior, eu pude acompanhar, no Grupo Especial de São Paulo, para ser o enredo do Carnaval de 2022. Em 2022 ainda lança seu novo livro, A Revolução dos Bichos em Cordel, uma adaptação do livro do escritor George Orwell, a clássica sátira sobre a Revolução Russa. Josué Limeira, meu querido, uma honra, um prazer imenso tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Pois é Poesia. Vamos prosear um pouquinho. Vamos nessa. Boa noite a todos, né? Maravilhado aí com a participação dos colegas, né? Dos amigos poetas e trabalhadores nessa cultura espalhada pelo Nordeste, né? Desde a xilogravura, teatro, poesia. E é uma satisfação enorme estar aqui, Bessa, no teu programa, né? E eu acho bem bacana a gente participar desde as raízes do cordel, que traz aí o Marco Aurélio, a Graciela, né? E até o que o cordel proporciona, que são as ramagens, né? Várias formas multiculturais de produzir o cordel, e uma que me faz mais forte, né? Minha linha que eu mais escolhi é a da adaptação de clássico, né? Então a gente tem o Pequeno Príncipe em cordel, nós temos o Vidas Secas em cordel, lançado agora em maio de 2024, e a Revolução dos Bichos em cordel. E tratar desse ambiente é uma coisa maravilhosa, porque o cordel ele amplia as diversas multiculturais, como música, teatro, a própria literatura, né, filmes, jogos. Então é uma arte viva, né? É feito desde que o cordel é que é forte e o poeta é que estão deixando a coisa mais ou menos cair.
E temos assim um espaço muito grande hoje. A gente chegou do cordel até o samba, que é uma coisa única, né? Uma coisa que para quem escreve um livro, essa é uma coisa que você nem imagina. Quando a gente recebeu o telefonema do pessoal da Tom Maior, foi uma coisa magnífica. Esse poema que foi declamado aí, inclusive, é do pessoal da Tom Maior. A gente fez pequenos ajustes e eu fui convidado para declamar. Tá certo. Eu não vou perguntar sobre o tempo, eu falava com a Lucélia Borges sobre o tempo, me interessa, eu sou muito curioso com relação ao quanto tempo você leva para, você escolhe uma obra, outra pessoa escolhe, é você mesmo, e quanto tempo você leva para adaptá-la aí no caso, né? Eu sei que isso pode variar, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Isso aí a Lucélia meio que respondeu, a não ser que você queira responder, se Posso você responder? pode, leva em média quanto tempo, porque eu quero te fazer uma pergunta, aí sim, uma pergunta provocação mesmo. Certo. O Pequeno Príncipe levou mais tempo do que o necessário, porque trabalhar com TI me rouba muito tempo da, da ocupação literária, né? Então levou quase 2 anos escrevendo, era uma dificuldade enorme, né? Mas e também eu estava esperando que ele entrasse em domínio público. E foi um trabalho com muito cuidado, porque o Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry é um poderio, né? Então, você mexer numa obra dessa, você tem que realmente fazer com qualidade. E foi escolhido por uma provocação, né? Pela uma oportunidade de. Eu comecei na internet participando de concursos culturais, né? E aí fiquei conhecido por ganhar alguns prêmios. Eu fui para a Copa do Mundo na Alemanha, eu fui ser blogueiro da Bavária Prêmio, né? Ganhei casamentos, comecei a ganhar diversas coisas de concursos culturais, até que um participante, um colecionador do Pequeno Príncipe, disse: Josué, por que tu não escreve o Pequeno Príncipe em cordel? Porque ele é distribuído em diversas linguagens do mundo todo. E às vezes essa pergunta aparece na vida da gente, né? E a gente deixa passar, mas isso é a oportunidade. Quando aconteceu, eu levei 2 anos, né? A Revolução dos Bichos, mais ou menos um ano, foi durante a pandemia, e foi eu que escolhi o tema, porque eu estava me achando aprisionado, né? Naquele mundo onde nós humanos começamos a ficar presos mesmo, numa situação que a gente mesmo provocou, né? E aí eu levei um ano escrevendo A Revolução dos Bichos, e agora, mais recentemente, também um ano escrevendo Vidas Secas, porque há um preparo grande em relação a isso. Não é você só transpirar nem adaptar, é uma obra nascida da outra, você faz um trabalho de pesquisa do autor, né? De Graciliano Ramos, você escuta as resenhas, você escuta comentário, podcast, assiste filme, para depois você entrar na obra. Então, assim, a média que a editora está pedindo agora é um livro por ano, esse livro Vidas Secas. É um livro que foi solicitado pela editora. Então, e aí eu ia justamente perguntar, você meio que respondeu, você falou que foi uma escolha provocação, né? Te provocaram nessa escolha. Mas como é que foi esse salto? Você adapta uma obra, um dos livros mais conhecidos do mundo, que fala, que trata da beleza, né? Da amizade, enfim, né? E logo depois você adapta a Revolução dos Bichos, uma parábola sobre a Revolução Soviética que trata da era do grande terror stalinista, né? Do Holodomor, da grande fome ucraniana. Como que foi fazer isso e tentar colocar isso da forma... Como é que se coloca, como é que se coloca um pensamento stalinista dentro de uma visão mais lírica? Como é que foi essa loucura aí? Conta um pouquinho pra gente. Olha, O Pequeno Príncipe, ele é um livro quase que uma parábola, né, onde os personagens têm mensagens, né, são recortes de planetas que o próprio Pequeno Príncipe viaja, e nós fizemos a primeira edição, né, depois nós, já com a editora Elefante, a gente já mudou, né, metrificou melhor, né, no começo de 2015, a gente tinha muito problema ainda, tinha muito sentimento e às vezes alongava os versos. Isso aí a gente foi evoluindo, o cordel foi melhorando, né? Ao ponto de a gente, na nova edição, já consolidar a metrificação. E aquela responsabilidade também de deixar aquelas frases, né? Você é eternamente responsável por aquilo que ativa, isso para metrificar era complicado,
mas depois já na segunda versão ela está realmente resolvido esse problema. E assim, trazer o Pequeno Príncipe para o quintal do Nordeste. Isso foi um desafio, né? Foi difícil porque a gente recebeu muita oposição. Você é doido entrar nesse universo do Pequeno Príncipe, cuidado, né? Recebi várias situações desse tipo, mas a gente teve a coragem e foi um livro premiado, né? Foi um livro finalista do Prêmio Jabuti, foi um livro que teve adaptação, né? Teve o enredo da Escola de Samba Tom Maior, né? Virou teatro, virou jogos, né? Virou artesanato em Caruaru, então foi um livro que teve uma influência muito grande na economia criativa, né? Trazer a bicharada do solar para o quintal do Nordeste foi uma coisa extremamente prazerosa e até, eu diria, mais tranquila para mim, porque a gente estava falando de bicharada, estava falando de quintal, estava falando de uma série de coisas, né? Mesmo sendo uma analogia que George Orwell fez, né? E é um dos livros mais fantásticos que eu já li, que é A Revolução dos Bichos, né? Trazer tudo isso, dar essa suavidade, né? E hoje eu vejo o pessoal de quinto, né, sextos anos escolares falando de revolução porque tem a Revolução dos Bichos de Cordel. Eu acho que a gente colocou, inclusive, um bicho, né, que não existe na história de George Orwell, que foi o bode, né, o bode sanfoneiro Julião, Interessante. em homenagem a Francisco Julião, né, que era parceiro de Miguel Arraes, né, e era advogado do pessoal do Sem Terra, né, e da luta pelo campo. E ele tem um papel rápido na história, onde ele canta o hino da Inglaterra, né, toca a sanfona, participa dos comitês de educação, e logo depois se decepciona e sai do movimento, que mais ou menos aconteceu com o Francisco Julião, né. E já Vidas Secas foi entrar no próprio Nordeste, toda a essência de Graciliano Ramos. Cordel, apesar de estar em prosa, é um romance fantástico, mas a gente trouxe, né, e até de forma armorial, nas ilustrações de Vladimir, a gente traz um reino, a gente traz uma transcriação, uma obra nascida da outra. É um processo criativo extremamente prazeroso, é uma linha do cordel que não é tão nova, mas assim, poucos cordelistas fazem, né? Eu diria que o pessoal de Fortaleza, o pessoal do Ceará faz bastante, né? Assim, Cleveson Viana, eu tenho aqui também Rochinol do Rinaré, João Gomes de Sá, eu tenho diversos cordéis adaptados dos cordelistas, amigos, poetas, e é uma coisa impressionante. E agora a gente está, né, tá de primeira, né, notícia aí, a gente está trabalhando Alice nos Países das Maravilhas, que também é uma loucura. Olha só, eu ia justamente perguntar isso, se tem alguma adaptação aí em vista, né? E agora lembrando que o Leandro Gomes de Barros adaptou a Bíblia, né? Algumas pessoas acham que isso não foi feito, né? O Belchior, que faleceu, deixou pela metade a adaptação da Divina Comédia, mas o Moreira da Copiara fez uma adaptação da Divina Comédia, é outra coisa, é outra adaptação, né? E você falou uma coisa muito importante, que é o contexto, né? Contextualizar essa questão da Revolução dos Bichos, trazer para o sertão e colocar um bode. Quer dizer, isso é muito interessante. Isso é a arte, né? É, A questão da arte. eu até assim, Eu... pois não. Não, pode falar, pode falar. Uma das coisas mais belas desse livro da Revolução dos Bichos é o discurso que Major faz, o Porco Major, né? E eu Hum. acho que foi muito bacana no cordel. Vou me permitir ler aqui. Ele reúne a É, bucarada, né? já aproveite, por gentileza, e aí você lê seu texto aí, tá bom? Ele chega assim, ele faz uma reunião e ele chama a bicharada, né, do solar, e ele, Tá. depois de acomodados, ele diz: Não viverei muito tempo e tenho a obrigação de falar sobre esta vida, pois fiz a reflexão. Na solidão da pocilga, uma coisa me intriga nesta dura e vil missão. Que sentido tem a vida? Vejam a realidade. Nossa vida é miserável, curta e de dificuldades. Trabalhamos todo dia até morrer em fatias no cutelo da maldade. Nosso alimento é pouco, nosso trabalho é forçado, nem um bicho da Inglaterra é feliz, livre ou amado.
vivemos na escravidão e sabe qual é a razão? O tal do homem malvado. O nosso solo é fértil e o clima é agradável. Viver aqui na Inglaterra deveria ser saudável, mas temos um inimigo, não esqueça o perigo desse ser desagradável, né? E aí ele faz todo aquele discurso e aí provoca a bicharada a revolução, né? Eles não aguentavam mais o poderio, né, de seu Jones, né, que está na figura do Sim, da Rússia, né? E sim. ele não aguentava mais, aí, assim, e a grande mensagem é que o poder, né, o revolucionário, o poder é para poder ajudar as pessoas, né? E não só para você se beneficiar das benéficas do poder. Mas Maravilha. Bessa, eu queria também declamar uma poesia que eu fiz aqui agora, há pouco, e que faz parte da coletânea, né, da antologia Tchê, do Flip, que é o Cavalo Caramelo, que é aquela cena daquele cavalo e me remeteu à Sansão, do próprio Revolução dos Bichos, pela força que ele teve, pela resistência, resiliência que ele teve em estar em pé ali naquele telhado. Aquilo foi uma das cenas mais... Assim, É. eu adoro animais, aquilo foi uma das cenas que mais me bateu mesmo no coração, num sofrimento incrível, numa coisa que muito humano não tem uma resiliência, uma resistência pela vida como aquele cavalo teve. E aí eu fiz essa poesia, ela foi classificada para a Flip, que é chamado o Cavalo Caramelo. E é uma crítica, né? É uma crítica a toda aquela situação. Quando chegou o dilúvio, deixando a terra alagada, conheci logo as ruínas de uma tragédia anunciada. Onde estava Noé, a arca não estava em pé, não tinha sido montada. Os rios então se espalharam, trazendo nas águas dor. Aquela terra jamais esquecerá meu pavor. Aonde estava Noé, foi bem difícil ter fé. Fiquei com muito temor. Então chegou minha ajuda, chamando-me Caramelo. Noé não apareceu para tirar meu flagelo. Lutei em pé num telhado, para não morrer afogado, com fome e frio, sem farelo. Foi aprovada agora nesse concurso A da Flip, antologia né? da Flip, né? Você vai para lá então agora em novembro? Não, isso aí é para uma antologia, eles vão dizer quem foram os primeiros colocados agora em novembro, e depois Tá. eles fazem um livro e faz um lançamento numa das livrarias de Porto Alegre. Bacana, meu querido. Vamos conversando. Sucesso aí nas Obrigado pela empreitadas. oportunidade e um abraço a todos. Muito bom te receber, muito bom te rever. Sucesso aí, viu? Obrigado. Adoraria ficar aqui um tempão, mas Deixa eu me intrometer aqui na conversa, rapaz, porque quer que eu tem uma quer que participação especial aqui no chat da Dani Almeida, que também é ligada ao Cordel, e ela pergunta para o Josué se ele conhece o avô dela, que é o Euclides Nascimento, criador dos primeiros sindicatos rurais de Pernambuco. E também fala que quando o Josué cita o Francisco Julião e a Raiz, remete muito à luta do avô dela. Então ela faz essa menção aqui e elogia também a participação. Desculpa a minha intromissão, tô saindo Não. com você. Muito bom. É para ser assim mesmo, é para ser dessa forma mesmo. Para ser improvisado, para ser descontraído e ser bacana, e ter muito conteúdo. Essa é a ideia do Poesia é Poesia. Trazer o Pois pessoal que tem. eu não conheço o Euclides, né? Infelizmente, né? Mas, assim, a história mesmo de Francisco Leão e Miguel Arraes à época, foi uma história que chamou muita atenção, porque eles realmente lutavam pelo pessoal do campo, né? E naquela época era talvez mais difícil do que hoje em dia. Bacana. É isso aí. Valeu, querido. Muito obrigado, viu? É, Sucesso aí. Mais uma vez, a gente se fala, viu? Pois é, poesia. Poesia.